Graças a Deus. Olá, querido. Estamos de volta com o programa Palavra Rema. O programa Palavra Rema que vai aqui trazendo assuntos factuais da Palavra de Deus para a nossa vida. Estamos falando sobre princípio de autoridade. Princípio de autoridade que é princípio para nós. Para fazer este programa comigo, eu tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe a sua vida. Pastor Carlos Leite, que é pastor ali da Igreja Mundial da Família, aqui no bairro São Vicente. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe. Obrigado, pastor Zé Carlos, obrigado. Mais um dia especial, meditando na palavra de Deus, ao lado desses grandes homens de Deus, né? Como a gente diz, pastor José Carlos, pastor Gilberto. E a gente vai aprendendo e se alimentando, se fortalecendo. E esse assunto é muito forte e eu creio que você aí na sua casa vai ser muito abençoado por Deus. Amém. Junto com o pastor Carlos Leite, eu tenho o pastor Gilberto, que é pastor ali da igreja, da comunidade aqui, Amar. Pastor Gilberto, que Deus abençoe. Obrigado. Bênção, glória a Deus, mais esse tempo precioso, momento único, inusitado mesmo. Por causa do quê? Palavra de Deus na nossa vida. O Senhor te abençoe e te faça prosperar segundo o que nós estaremos conversando, discutindo, ensinando aqui. Amém? Amém, queridos. Olha só, que Deus abençoe você, né? Deus te abençoe. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo, pega Bíblia e caneta e papel. Pega a Bíblia, que nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família, o ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Queridos, estamos de volta falando sobre o programa Palavra Rema, sobre princípio de autoridade. Se você não viu o programa passado, você pode ir lá no nosso canal no YouTube. Vai lá, se inscreva, querido. Se inscreva lá. Vai lá, se inscreva e esteja aí conosco. Nós falamos ontem sobre a primeira instituição que Deus constituiu, foi a família. Foi a família. A primeira instituição foi a família. A segunda instituição constituída por Deus é o governo, né? E nós estamos usando o texto, Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Pode ler, pastor Carlos. Todo homem esteja sujeito às autoridades. Romanos 13, versículo 1, tá? Uhum. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Olha aí, ó. E os que resistem trarão sobre si a condenação. Olha só. Trarão sobre si mesmos a condenação sobre a sua vida, trazendo condenação sobre si mesmo, né? E nós estamos falando sobre isso, princípio de autoridade. Lembrando que nossa primeira foi a família. Segundo foi o governo. Quer ver, pastor Gilberto? Pega lá em Provérbios, capítulo 8 e o versículo 15, em Provérbios 8, 15, o que Deus fala? Nós já lemos isso. Isso Deus foi claro quando falou com Nabucodonosor. Se Deus é claro ali, quando ele fala, é Deus, e ele dá a quem ele quer. Olha só o que diz em Provérbios, capítulo 8 e versículo 15. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Aqui ele não está falando reinam, não é reina, não é o rei de Israel. Ah não, Deus é só o rei de Israel, Deus constitui somente o rei de Israel. Não, por mim reinam os reis. Na minha Bíblia está dizendo, pastor, por meu intermédio. Por meu intermédio, quer dizer, é por Deus. E Paulo vem falando sobre isso, sobre a segunda instituição. E Paulo, ainda Paulo trazendo, porque qual é a função apostólica? A função apostólica é trazer a doutrina à igreja.
Então, Paulo estava trazendo, quando Paulo escreveu o livro de Romanos, quando ele escreveu o livro de Coríntios, quando ele escreveu Gálatas, quando ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª, 2ª Tessalonicenses, estou fazendo ali para você entender, estou na sequência do livro, né? Ele está escrevendo aqui as igrejas. Já a Timóteo, ele está ensinando a Timóteo, a Tito, ele está ensinando a Tito, mas ele está ensinando o quê? Ao pastoreio. Timóteo, ele ensina o pastoreio. Uma carta, Timóteo é uma carta de um velho pastor, ou um pastor no final, que Tito não era novo, Timóteo, apesar de não ser novo, mas Paulo, ele estava iniciando no ministério como pastoreio, sendo pastor na igreja de Éfeso. Então, quando ele está ensinando ao pastoreio a Timóteo. Mas as igrejas, ele está escrevendo a igreja trazendo doutrina. Doutrina de Gálatas é fantástico. E quando ele vem trazendo Romanos, ele vem trazendo doutrina à igreja de Romano. E a igreja de Romanos tinha o quê? Eles tinham somente sobre ele Nero. Então eles tinham dificuldade em entender isso. E Paulo vem trazendo a doutrina. Olha, toda autoridade, não existe autoridade que não governe a não ser por Deus. E quem se levanta contra a autoridade? Se levanta contra Deus que a constituiu. Ele vem trazendo a consequência de nós se levantarmos contra a autoridade. Ele vem dizendo para respeitar a autoridade e a consequência. Quem assim faz traz condenação sobre a sua vida, sobre si mesmo. E vem trazendo condenação sobre a nossa vida. No programa de ontem, se você não viu, vai lá no YouTube, o pastor Gilberto falou. E nós terminamos, a mensagem do pastor Gilberto final foi sobre isso. Sobre quando Adão ele rompeu, a família ele rompeu, ele trouxe condenação sobre si mesmo e os seus descendentes. E vem trazendo condenação sobre ele e sobre a família. Quer dizer, então, nós temos que entender que o governo ou a instituição, o governo é instituído por Deus. Não há governo que não foi instituído por Deus. Ah, não, mas o governo tal foi o demônio que instituiu. Não, onde é que está isso, querido? Que princípio é esse? Onde é que está isso na Bíblia? Isso não existe. No programa passado, o pastor Beto ainda falou sobre isso. Parece que a igreja descobriu agora no novo governo, que tem que orar pelo governo. Então vai pedir oração, e discute só agora. E os outros? Ah, mas os outros... Não estou dizendo se você votou, não votou, não votei. Não estou dizendo no princípio de autoridade. Ninguém está fazendo politicagem aqui. Nós não estamos aqui dizendo que você tem que ser do governo tal, você tem que votar no governo tal, não. Nós estamos dizendo que esse governo foi constituído por Deus. É interessante, eu citei isso algumas vezes, cito aqui novamente, no governo anterior, não sei se aí foi a questão do Lula ou da Dilma, tá? Não votei neles, mas em meio culto, Dilma foi eleita. O Lula, não me recordo qual dos dois. Eu dei uma pausa no culto, nos levantamos, começamos a orar agora pelo governo do Brasil. Independente se eu votei ou não, está entendendo? Independente se a família do Senhor votou ou não, nós não podemos cobrar isso do ímpio. Mas nós que conhecemos a verdade, que devemos estar submissos à autoridade, orar pelos nossos governantes. E teremos a gente não podemos, pastor Gilberto, olhar para a figura da pessoa. Claro que não. Que é eleita. Mas o cargo que ela ocupa, glória a Deus, a autoridade que ela recebeu de Deus, é que é mais importante. A autoridade, o que ela faz... Quem vai julgar é Deus, quem vai quebrar ou exaltar... Aí como que podemos orar? Exatamente. Deus, livra ele da morte, dê sabedoria a ele, gera arrependimento, Espírito Santo no coração. Tudo isso é orar. Dê sabedoria para fazer um bom governo. Não, não veja bem, Deus levantou Nabucodonosor. E Nabucodonosor agia de uma forma até conhecer um jovem que foi levado como escravo para o cativeiro. Eu conheci 4 jovens que foram levados como escravo para o cativeiro, mas ele conheceu um pessoalmente, que era Daniel. Quando mudou, começou a mudar o governo dele. E ele terminou o governo dele adorando a Deus. E dando ordem para o povo fazer isso. E Daniel, ele era um homem de oração. Ele orava 3 vezes por dia, virado para Jerusalém. Tem uma menina que se fala, a gente não conhece o nome dela, mas que tinha tudo para não que aquele homem morresse. Por quê? Porque era a serva de Naamã. Ela foi levada como escrava. Lá de Israel foi tirada como escrava. Sim. Chegou lá na casa dele e foi uma serva. Uma escrava. Ficou lá, ajudando nos afazeres domésticos. E começou a ver algo diferente. Enfaixava Naamã
E a esposa enfaixava na mãe, e a mãe fedia. Porque o que ele tinha? Ele tinha lepra. Ele chegou para a esposa dele e podia dizer que morresse, né? Quem sabe se eu fosse livre, vou voltar para minha terra, né? Se morrer, quem sabe eu fosse livre. Ele disse, se o meu Senhor conhecesse o homem de Deus que tem na minha terra, Meu Deus. ele ia ser curado. Por quê? Porque a autoridade estava sobre a vida dele. Se ela conhecesse, ele. E era uma jovem, uma criança. Sim. Uma jovem que foi levada cativeiro. Tinha tudo para odiar, para fazer. Verdade. Ficar com mágoa. Ficar com mágoa. Dos pais, dos irmãos. Né? Que não sabe, porque a Bíblia não fala o nome dela, não diz a situação que ela foi levada para o cativeiro, como é que ela foi levada, mas ela viu aquela situação e ela servia a Deus. E foi uma missionária de Deus, uma missionária no meio da luta. Ela via aquele sofrimento e disse, minha senhora, se ele conhecesse o homem de Deus que eu conheço, ouvi falar na minha terra, tem um homem de Deus, ele vai ser curado. A mulher chegou e disse, Naamã, não diz a situação, mas pelo menos um dia aquele que estava enfaixando Naamã, porque a lepra fedia, e ela disse, Naamã, se aquela menina disse, tu conheci, tem um homem lá em Israel, que é um homem de Deus, se tu for lá, tu vai ser curado. Ele pegou e acreditou na menina. Porque a menina, para a menina falar, essa menina era exemplo. Ele olhou naquela menina e tinha algo diferente. Aquela menina tem algo diferente. Porque ela não servia não tinha com hipocrisia na amargura. vida, né? Não, ela não era uma serva amargurada. Exatamente. De estar ali, entende? E ela queria ver o bem do patrão. É verdade. Isso Aí é bonito, né? falou com o rei da Síria. Aí o rei mandou uma carta para o rei de Israel. Ele rasgou a sua veste e disse, o rei quer guerra comigo, quer me matar. Como é que eu vou curar um homem de lepra? Como é que eu vou curar? E a coisa foi tão grave do que ele fez, que chegou lá e Eliseu disse, não te aflija, manda ele vir aqui. Manda ele vir aqui. Simples assim. Manda ele vir aqui. Conhecia o Aí poder ele veio. de Deus, a palavra de Deus. Era um homem, era o representante do Deus. rei da Síria. Eu vou chegar lá, Eliseu vai ser para fora, vai me reverenciar, vai me honrar, vai me receber e vai fazer uma festa. Eu vou, né? Eu sou Preparar general. a mesa. Eu sou sobre ele, sou general. Sim. Chegou lá, Eliseu nem atendeu. Só vai lá. Deus mandou o quê? Ele mergulhar no Rio Jordão. Não mandou ele mergulhar no rio da Síria. Tinha rio na Síria, eles não têm rio na Síria melhor? Deus não mandou. Deus mandou mergulhar no Rio Jordão. Mas mandou mergulhar em que ponto do Rio Jordão que ele podia mergulhar? Deus não disse o ponto também. A palavra é para ir no Rio Jordão, não o ponto que ele deveria ir. Porque se ele estava lá, tem a árvore, tem tal lugar, tu vai mergulhar lá. Não tinha o ponto. O lugar é o Rio Jordão, não tem ponto. Deus tem falado, às vezes não traz ponto, mas obedecemos a sua voz. Sim, sim. É isso? Verdade. Mandou ele mergulhar no rio, não disse o ponto que ele devia mergulhar. Glória a Deus. Aí ele foi, ele não ia, ele ia para casa. Aí um céu disse, Senhor, se ele te pedisse uma coisa mais difícil, tu fazia? Sabe, claro que eu ia fazer, eu quero ser curado. Então, manda só ir mergulhar no rio. Nós já estamos aqui mesmo. Quem sabe na volta eles iam passar pelo rio, não diz o ponto. Lá naquela curva, nós passamos lá naquela curva, vamos passar perto do rio. Lá, já mergulha lá. Se não vir, nós vimos aqui e acabamos com ele, que ele mentiu. Voltamos aqui, porque era o general, vamos mentiu. Isso é verdade mesmo. Mandou ele mergulhar quanto? 7 vezes. Agora, o servo tocou na hombridade dele, né? Porque o verdade. servo disse, né? Pô, se ele te pedisse alguma coisa difícil, acaso tu não farias? Quer dizer, então vai... Apenas te disse, mergulha e ficarás curado. Ele foi e mergulhou. Uma não aconteceu nada, 2. 3 vezes não aconteceu nada. Mas vai e mergulhe 7 vezes. Na 7 ele mergulhou e voltou com a pele igual criança. Porque Deus faz coisa perfeita. É verdade. Meu Deus! É verdade, eu vou voltar lá. Aí voltou a caravana tudo de volta. Volta lá com o Eliseu. Aí vem para Eliseu e disse, eu trouxe um monte de coisa para te pagar. Se eu não quero nada teu. Quero nada. Pode ir embora. Quero nada. Não, pode ir embora. Aí ele disse, deixa eu levar um pouco da terra daqui. Disse, para quê? Porque eu quero adorar também esse Deus. Aí ele aprendeu a adorar com quem? Com a menina que estava na casa dele. Que ia continuar sendo uma missionária na casa dele. Agora, tu imagina a seguinte palavra, aquela menina que Deus tinha um propósito nisso dela ser levada como escrava. Dá de entender? Mas Deus tem um propósito. Para dizer para você, a gente conta a história, mas imagina uma criança abandonada, sendo tirada da família. Faz o que quer. Sendo tirada da família, sendo levada para uma terra estranha, com uma língua estranha, um povo estranho, lá e trabalhada empregada doméstica. E Deus tinha um propósito nisso. E lá Deus contou, e hoje nós contamos uma história. Nós não sabemos o nome dessa menina, mas sabemos a história de Deus na vida da menina, que respeitou. E ela podia falar mal. Reclamar da autoridade, falar mal, mas princípio. E ela foi abençoada. E aí, a partir daquele momento, ela foi tratada como filha.
que ela fez parte da família. Verdade. Cada vez que Naamã ia de manhã cedo, levantava e não precisava mais se enfaixar e não fedia mais, Olha. ele lembrava de quê? Da menina. Da menina. Que Deus usou para ser curado. E ele queria adorar aquele Deus. Como é que ele conhecia Deus? E honrou a através da menina, vida né? da menina. Aquele Deus tem propósito na tua vida. Aprenda a respeitar isso e você vai ser amplamente abençoado. Queridos, que Deus esteja abençoando você. Nós vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Voltamos, estamos falando sobre isso, sobre que o governo é constituído por Deus. E nós temos que respeitar, querido. Quando você fala dentro de casa do mal do governo, do governante, do governo, você está se levantando contra aquela autoridade. E você está se levantando contra Deus. Você está passando o quê para o teu filho? Não respeitar o governo. E ele não vai respeitar o governo, tudo bem, ele vai ser contra aquele governo. Daqui a pouco ele vai ser contra o teu governo. E vai ser contra o governo da igreja. Vai ser contra o governo. E terá uma vida muito frustrada. Em tudo que ele fizer, sabe, ele não vai conseguir vencer os problemas, as aflições. Essa é a realidade. Porque o princípio da bênção não é mandar. O princípio da bênção é obedecer. Obedecer. Aqui em Deuteronômio 17, gente, eu amo isso aqui. No verso 18, Deus diz assim para o futuro rei de Israel. Foi acontecer quase 400 anos depois. Mas diz assim, ó, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei, que está diante dos sacerdotes levitas. Conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir, para que o seu coração não se ensoberbeça sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu acho que isso aqui está vendo, gente. Vale quando? Vale uma vez por semana, é isso? É isso, uma vez por mês? Diariamente. Querido, Deus está falando aqui para o rei, que o rei deveria fazer. Porém, hoje, em Cristo Jesus, Deus nos faz o quê? Reis e sacerdotes. Sacerdotes sobre o nosso matrimônio, sobre nossos filhos, sobre o ambiente, a esfera do qual nós temos acesso, seja no serviço, seja no ministério, enfim, seja onde for. Porém, quem muda o nosso jeito de ser, os nossos pensamentos, a Bíblia é sagrada, a palavra de Deus. Assim como Deus disse para o futuro rei de Israel, que eles deveriam ser assim, infelizmente não usaram, né, resistiram, né, à autoridade não máxima, obedeceram, não cumpriram, né, e olha o que acabou, Israel se acabou, né, e assim somos nós podemos nos acabar, nós podemos acabar com os nossos matrimônios quando não exercemos bem o ministério. E a você, minha irmã, não resiste à autoridade que Deus colocou sobre tua vida, que é quem? Teu marido. Ninguém botou uma faca no rosto, ninguém botou uma arma para você casar com ele. Não. Ele botou uma arma, né? Ninguém botou. Foi casado, foi obrigado. Eu antigamente vi aquele filme do Bang Bang, né? O cara casando com a arma atrás. Ninguém botou. Você casou porque você disse, eu quero que ele seja autoridade sobre minha vida. Eu me submeto à autoridade dele. Depois de casa, não respeita a autoridade. Aí vem trazendo o quê? Maldição sobre a sua vida. Maldição do casamento. Tem gente que às vezes não sabe qual é a maldição que está trazendo no casamento, não entende. Por quê? Porque não respeitou a autoridade do marido como autoridade sobre a casa.
ele vai trazendo maldição no casamento, vai trazendo maldição na família. Por quê? Aí vai trazendo maldição para os filhos, vai trazendo um monte de maldição. Por quê? Porque não respeitou a autoridade, não aprendeu a respeitar a autoridade. Aí vai trazendo as maldições, traz maldição, o pastor Carlete leu lá em Romanos, capítulo 13, maldição sobre si mesmo, maldição sobre o casamento. Aí quem que é o culpado é a igreja, quem é o culpado é o pastor, quem é o culpado é os irmãos. Por quê? Porque ela está trazendo maldição. Então respeite a autoridade que está sobre a sua vida, respeite ao esposo que é a autoridade sobre a sua vida. E Deus vai te honrar. Deus, é o caso que nós contamos aí no bloco passado da menina. Ela tinha tudo e Deus honrou. Por quê? Porque ela começou a respeitar a autoridade. E a terceira autoridade, pastor, constituída por Deus, instituição de autoridade criada por Deus, foi a igreja. Foi a igreja. Olha só o que diz lá em Mateus, capítulo 16, Mateus 16, do 18 até o 20. Leia lá Mateus 16, capítulo 18 até o 20. Mateus 16, 18 até o 20. Vamos lá. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Bom, vem falando sobre a igreja, Jesus vem falando sobre a igreja. Vem dizendo o seguinte, que o primeiro lugar da igreja é estar na porta do inferno. A igreja, né, você não foi eleito para estar na comunidade. Você foi eleito para estar na porta do inferno. Como é que é isso, querido? Eu vou tentar explicar para você que você trabalha lá no seu comércio. Lá, e muitas vezes as pessoas chegam para você e começam a contar a história da vida deles. Você nem perguntou nada. Mas ele sente algo diferente em você. Ele começa a contar história do casamento, às vezes problema que ele está passando com os filhos. Senta com você e começa a contar a história da vida dele. O que é? Você está ali na porta do inferno, dizendo para ele, querido, não precisa ir para lá. O teu casamento não precisa acabar. Quem tem que sair de casa é o espírito opressor que está lutando contra o teu casamento. Mas a igreja tem que estar pronta para falar do amor de Jesus. E está pronta para estar na porta do inferno. Pessoas chegam para você e começam a contar problemas dos filhos. Para quê? Para você saber que você está... O lugar da igreja é na porta do inferno, dizendo que você não precisa ir para o inferno. Há um caminho melhor para você. Todos nós fomos chamados para ser exemplo. E aí Jesus começa a falar o que ele vai fazer. Querido, eu vou dar a chave da minha casa. Vou dar uma chave muito importante, que é a chave da minha casa. Gilberto, quem tem a chave da tua casa? Quem tem a chave da tua casa? Eu tenho a chave mestra. Mas quem mais tem a chave da tua casa? Só tu tem a chave, né? A minha esposa. Tua esposa. É. Nem sempre o filho tem. Não, agora nenhum deles tem, porque todos casaram e não estão mais em casa. Mas quando estão em casa, ainda, aquele que pede muito, a gente... Eu fiz, a minha filha, ela tem esse leve de coisa, perdia muito. Aí o que eu fiz? Botei uma porta, uma eletrônica, que ela é obrigada a chegar lá, botar, tem a senha, acabou, não precisa mais de chave. Por quê? Porque ela perdia muito. Mas só dá a chave da casa, o que Jesus vem dizendo, pastor Carlos Leite, pastor Gilberto, pastor Carlos Leite? Você só dá a chave da casa para quem você tem intimidade. Tu jamais... Para quem você tem confiança também. Tu jamais vai dar a chave da tua casa. Intimidade e confiança. Jamais vai dar a chave da casa para quem você não confia. E você tem intimidade. Agora, se tu desse a chave da tua casa para alguém, quando você diz, você pode entrar dentro de casa, não precisa nem falar comigo. Está aqui, a chave da casa está aqui, ó. Você dá liberdade para ele entrar. Se você chegar, a pessoa estiver lá, é porque ela tem liberdade para estar lá. Sim. Você não pode entrar, você deu a chave para ela. Como é que você entrou aqui? Não, eu tenho a chave. Você não pode reclamar, não pode brigar. Porque tu tem a chave. O que Jesus diz? Jesus disse assim, ó, esta é a minha igreja e eu quero ter intimidade com ela. Eu quero ter intimidade com a igreja. Eu quero ter intimidade com a igreja. Tanto é que eu estou dando a chave da minha casa, do reino dos céus, da minha casa. Você vai tirar. E tem mais uma coisa, eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Além de eu ter intimidade, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra será desligado no céu. E hoje existe um princípio satânico muito forte que diz o seguinte, a pessoa ela vem se desligar. Ela vai falar, pastor Carlete, que eu vou me desligar. Aí quando ela se desliga, pastor, ela se desliga de todas as bênçãos de Deus da vida dela que você deu. Aí vão dar, você, o ministério, ungiu ele a pastor. Aí você desligou ele, você está desligando tudo. Inclusive a unção que você deu sobre ele. E as pessoas não aprendem isso. Vendo, pastor Gilberto, eu senti de Deus mandou sair daqui. E Deus mandou me desligar. É mentira. Ele não mandou ele se desligar.
Porque vai desligar toda a bênção. Vai desligar. Eu quero desligar essa vida. Você está desligando tudo, inclusive a unção sobre a vida dele. Toda a unção que você tem sobre a vida dele. Você desligou tudo, porque ele está se desligando. Jesus disse, o que você ligar na terra, eu vou ligar no céu. O que você desligar na terra, eu vou desligar no céu. Aí você desliga ele. E toda a bênção que você passou para ele, você desligou. O que aconteceu? Ele voltou o quê? A estaca zero. Mas nós não, porque como nós não prendemos a autoridade, nós não prendemos a importância que a autoridade tem. Essa estaca zero, a pessoa tem que começar do zero realmente. A pessoa às vezes se desliga e já quer começar do alto, né? Já quer começar. Não, é por quê? Porque aí vai para o ministério, que não aprendeu o que é autoridade, porque uma autoridade não pode sobreviver sobre outra autoridade. Mas não vamos falar isso amanhã, não vamos entrar sobre isso amanhã. Vamos fazer o seguinte, estamos chegando ao final, querido, estamos chegando ao final. Pastor Gilberto, obrigado, pastor Gilberto. Bênção, obrigado mais uma vez, pastor Zé Carlos, pastor Carlos Leite. Obrigado por vocês de tirarem esse tempo exclusivo, ouvindo, sabe, compartilhando, né? Ouvindo, na verdade, o que nós estamos aqui conversando para o nosso bem. Nós aqui e o seu. Amém? Até amanhã. Pastor Carlos Leite, obrigado e esteja orando por nós. Vamos lá, gente. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor venha consagrar o teu povo, que o Senhor venha ajudar a família, ajudar o casamento, ajudar os filhos. Espírito Santo, leva esse trabalhador, essa dona de casa, essa família, Pai, resgatar esta autoridade perdida. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero ver os lares, as famílias, as igrejas, os irmãos, todos entendendo e tomando posse das bênçãos, da autoridade que eles receberam, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, nós voltamos amanhã, hein? Com o último programa desta semana, programa Palavra Rema. Queridos, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã.